itinerário flexível, utilizando vários meios de transporte e pagando uma só tarifa. Essa é uma das sugestões para melhorar a mobilidade urbana no Brasil. Primeira medida para organização e baratamento do transporte público em qualquer lugar do Brasil, integração metrô, ônibus, vans. As pessoas não seguem necessariamente a linha do ônibus ou do metrô, elas utilizam para fazer parte do itinerário. E com a integração, você consegue que a pessoa monte seu desenho da sua linha com facilidade e aí ela pague um preço justo. Ao final do dia, o sistema é eletrônico, é interligado online, todo o dinheiro é dividido entre todas as partes do processo, de que fazem parte da integração. Por isso, várias empresas de ônibus fogem da integração, porque a integração obriga a abrir o caixa delas. E várias das empresas negam terem lucro, mas não abrem os seus caixas. A base de você conseguir ter um transporte coletivo, público, realmente que permita às pessoas deixarem mais uso do automóvel é ter integração. É a integração física, as linhas conectadas, as ciclovias, a aquavia, os ônibus locais, com as estações do metrô, do trem regional e essa integração tarifária, que é você ter um cartão mensal, semanal, diário ou até um cartão anual, onde você compra até com 70% de desconto. Estamos tendo uma oportunidade agora, com quase 20 bilhões, da gente dar as bases de uma infraestrutura que vai dar dignidade e competitividade para as gerações futuras. Nossas cidades têm rios, nossas cidades têm praia. Então, não é só o rodoviário, não é só o ferroviário, não é só o cicloviário. É também o aquaviário. Paris tem já uma excelente rede de metrô, uma excelente rede de metrô leve que eles estão construindo agora, tem mais várias em licitação, uma excelente rede de ônibus elétrico de bairro, para que eu não tenha que pegar o carro para ir na padaria, para ir na farmácia, para levar a criança na escola. Que o financiamento de transporte na França, onde a tarifa realmente ela é acessível e é uma integração total, quase 30% é o passageiro, 46,5% as empresas e o setor público, que inclui prefeitura, região e União, 20%. Se nós tirarmos os carros da frente dos ônibus, nós vamos reduzir a tarifa no Brasil inteiro. Por quê? Porque, em primeiro lugar, São Paulo, na pesquisa feita pela NTP, isso em 98, dizia que o transporte público era mais caro 17% porque ele estava no meio do congestionamento. Significa que São Paulo, o trabalhador que pega o ônibus, paga 70 centavos em cada tarifa, porque ele está no congestionamento do ônibus. Então, eu acho que a questão central que nós temos que discutir hoje, numa política de mobilidade, não é discutir modal. Nós temos é discutir, em primeiro lugar, o automóvel. Nós temos o metrô, ou o trem urbano, ou ambos, que são movidos a energia elétrica. Nossa matriz energética no Brasil, ela é basicamente hidroelétrica, então nós temos uma matriz energética de atualmente pouco impacto ambiental. Então a gente toma que os metrôs e VLTs no Brasil são uma forma limpa de transporte urbano. Esse é o veículo elétrico leve sob pneus. Nós estamos já o chamando de VELP. Ele é o sucedâneo do antigo ônibus elétrico. Eu quero que percebam o seguinte, que a porta de entrada dele alinha com a calçada, repararam? Ele é um ônibus cujo chassi é baixo. Os ônibus que são utilizados, na sua maioria, 99% no Brasil, são chassis de caminhão. A pessoa tem de subir escadas para poder ter acesso ao piso. Isso é o conceito básico do veículo elétrico leve sobre trilhos. O VLT, que é o derivado, é o sucedâneo, o herdeiro direto do antigo bonde. Vocês percebam que ele é modular. Então você tem uma grande vantagem de, se você tiver pouco fluxo, você utiliza a modulação pequena. E à medida que o fluxo de passageiros aumentar, você pode crescê-lo. Então você pode aumentar ou diminuir a oferta naquela linha. Horário, dia, momento, ocasião especial. O ônibus só ganha do VLT para poucos passageiros, abaixo de 30, abaixo de 25 mil passageiros. Passou disso, nós temos essa discussão que o VLT é mais eficiente, porque não é só o custo do ônibus, é o custo da emissão, é o custo das doenças, é o custo dos acidentes. Nós temos de pôr metrô, sim, mas nós temos de pôr corredor de ônibus no mais possível.
E é simples. Lá agora no Rio a gente viu, você põe uma faixa pintada e põe lá um negócio dizendo, passou ali, o carro é multado. Não precisa nem fazer obra, e você muda a mobilidade de um dia para o outro. Alguns exemplos aí de uso da bicicleta nas cidades, né, que ela não é só um transporte individual, mas é um transporte de carga, um transporte até de passageiros. Do ponto de vista governamental, ainda muitas obras que desconsideram de forma escancarada aí as pessoas que estão a pé e de bicicleta, o que é lamentável. Então ali em Florianópolis, essa acho que é a mais chocante, quer dizer, bem grande ali, tem um túnel e simplesmente se proíbe o transporte de bicicleta e a pé. Felizmente temos também bons exemplos, né? O Mauá, um mega bicicletário, assim, uma coisa fantástica, integrada ao transporte de trem. A pessoa vai lá, funciona 24 horas, deixa sua bicicleta, paga uma mensalidade de R$10, uma coisa simbólica, tem uma oficina mecânica a preços módicos, então assim, uma iniciativa social também. Enfim, a gente tem bons exemplos, mas são pontuais, a gente precisa de uma política séria de mobilidade que incentive isso de forma mais forte. Realmente não há nada mais moderno. A Holanda, a Dinamarca tem índices aí que chegam a 40% dos deslocamentos de bicicleta. Quer dizer, a gente precisa jogar com isso, essa mudança que a gente precisa. A bicicleta não é algo associado ao pobre. A questão que eu insisto, a mudança cultural. E aí exemplos práticos, que é muito interessante, nesses países europeus, que prefeitos, reis, presidentes vão de bicicleta realmente para o trabalho e que tem um poder simbólico muito forte. Nós não pensamos que progresso é o melhor sistema de transporte. Nós pensamos que progresso é mais carro privado. No Brasil, Carlos, a gente define um país se é ou não avançado pelo número de carros. Não é por aí, não é pelo maior número de carros, é pelo menor número de horas que você perde no trânsito. Singapura, você só pode ter por ano um número de carros que o governo permite. Todos os anos o governo faz uma análise. Quantas novas estradas foram feitas, quantos carros velhos foram retirados, aí eles calculam quantos novos carros tem. Como é que eles fazem para escolher quem vai ter o carro? Para você ter o direito de comprar um carro, tem que comprar uma licença no leilão. Aí com aquela licença você vai e compra o carro. Para onde vai o dinheiro do leilão? Vai todo para o transporte público. Não bastam leis, acho que a gente precisa trabalhar desde cedo com os jovens. Infelizmente a formação do motorista é muito falha no nosso país. E assim, aproveitar também a Comissão de Direitos Humanos, a questão do respeito à vida. Então assim, antes de tudo, em vez de o motorista reclamar ali no seu aconchego interno do automóvel, de estar atento àquele pedestre, mesmo que fora da faixa, aquele ciclista que está ali, não por uma falta de infraestrutura, que é uma vida que está ali que ele deve respeitar. Então, independentemente de lei, que ele reduza a velocidade, que se for necessário que ele pare, que ali é uma vida, ali é um trabalhador, é uma pessoa, que assim como a pessoa tem o direito de estar de carro circulando, o ciclista, o pedestre tem o direito à cidade. E eu acho que o grande ponto é esse, o respeito à vida e o direito à cidade. Por que não podemos fazer o melhor? Por que temos de optar, como disse o técnico do BID, por sermos um país de quarto, quinto mundo subdesenvolvido e temos de nos conformar com ônibus? Não temos. Uma coisa que aconteceu nessa mesa e que a gente tem de superar mesmo. O preconceito com o transporte por ônibus como se fosse uma coisa velha que não funciona. Quando a gente chega no limite da capacidade, todos os sistemas são ruins. Então, dar sistema de qualidade sem dar conforto não dá certo. Todos têm um papel. O que não pode é a bicicleta querer ter o papel do ônibus e o ônibus querer ter o papel do metrô. Então, cada um tem um papel. E se somam e, como no nosso sistema, o próprio organismo, que é um exemplo de harmonia. Prioridade ao transporte público, isso é uma questão inegável que não se discute aqui. E ficou muito claro isso na nossa concepção. O governo federal, lamentavelmente, só agora, depois de mais de 30 anos, destina recursos para investimentos. E foram 30 bilhões que estão sendo aí colocados, e aí tem um frisson muito grande de todos os interessados de qual é o modal que se deva atacar para aproveitar a oportunidade desse dinheiro que está colocado. E a coisa não deveria ser assim, porque se a gente pensa em planejamento, se pensa de uma maneira em investimentos perenes e em fazer projetos que efetivamente se traduzem em benefício para toda a sociedade.
O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar o site www.senado.gov.br/TV. Mande também a sua mensagem, participe. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.